mesmo, de fazer uma semana assim, e aproveitar e umas 4 aulas assim, para a gente fazer uma recuperação mesmo, né? Não ficar só ali a trabalho, a gente faz um fechamento aí nos conteúdos e o ano que vem a gente faz uma retomada, tá bom? Então vamos lá, deixa eu compartilhar aqui a tela. Deixa eu ver aqui, gente, que os... Ah, tá aqui. Já tá aqui. Opa, não foge não, hein? Não foge não. Me diga, tá compartilhado, gente? Acho que sim, né? Sim. Sim? Então tá bom. Então, olha só, esse aqui é o exercício da apostila, acho que eu coloquei como 1. Ah, esse aqui acho que eu já fiz, né? Deixa eu ver. Não, esse aqui é o exercício 10, tá? Tá como exercício 1 aqui, eu não sei por que coloquei exercício 1, tá? Então, esse aqui é o exercício 10 da apostila, tá? Ó, página... Da apostila, não. Da apostila, eu vou ver, eu não peguei a apostila ainda, tá bom? Eu preciso ver o que eles estão. O nosso conteúdo é isso aqui. A da apostila vem sobre óptica mesmo. Depois eu vou dar uma olhadinha lá no exercício na apostila. Tá? Então, olha só, é o exercício 10 do livro, página 131. Então, peguem aí, ó. Depois eu vou fazer o da câmera escura para a gente. Para a gente resolver, porque faz tempo que a gente teve aula, a gente teve o feriado. Eu pensei em chamar vocês quinta-feira, mas eu fico, sabe, com medo de, sabe, atrapalhar a vida de vocês, assim, com os outros professores, porque uma vez teve um problema aí, então eu fico meio assim, e aí preciso chamar na terça. Eu falo assim, gente, também não sei como é que é a dinâmica na terça, enfim. Então eu fico um pouco preocupada, assim, para não atrapalhar a vida de vocês, sabe? Enfim, mas olha só, vamos lá. Então ele fala assim, ó, é importante a gente fazer esses exercícios, porque olha, o que é do meu cotidiano? O que é do meu cotidiano é aquilo que eu vejo, o que eu sinto, dos meus sentidos, né? Então, quando eu penso no sol, eu tenho um amigo, né, um professor, que ele fala assim, olha, eu gosto de usar muito água, ar, coisas assim do cotidiano, apesar de acontecer também em outros meios, porque fica mais fácil a gente conseguir assimilar nós, né, que vivemos no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. É claro que um cientista que está assim lá na NASA, por exemplo, ou que está inserido num laboratório, ele tem um outro meio de observação, né? Então, ele tem outros aparelhos que levam ele para ver o micro e o macro, né? Então, ele consegue ver desde a molécula da água, que é uma coisa que a gente não consegue ver no nosso dia a dia. Então, você fala assim, beleza, então, qual a água é formada pelo quê? Por pequenas moléculas, com 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. Para você conseguir pensar nisso, faz igual um desenho que eu assisti, depois eu vou passar para vocês. Poxa, uma pena, mas eu vou passar, gente. Semana que vem eu vou passar um desenho da Peppa que é sobre os espelhos planos e os espelhos côncavos e os convexos, tá? Quando a gente for estudar. E ela pergunta, né, para o papai Pig, né? Ela pergunta, fala assim, mas por que acontece isso com a imagem? Aí ele começa a falar, é por causa do foco, tal, da imagem, da refração, da propagação da luz. Aí ela vira e fala assim, é mágica? E, enfim, aí no fim ele termina dizendo, lógico que é mágica, porque a Peppa tem só 6 anos, né, gente? Vamos dizer assim. Então, quer dizer que muitas vezes quando você fala assim, olha, 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio, é como se fosse assim, Aí você olha para a água, você fala assim, é meio que você enxergar isso, você fala assim, nossa, gente, então quantos átomos de hidrogênios eu tenho aqui? Poxa, tenho trilhões aqui, para você conseguir ver essa coesão que existe, né? Dentro da garrafa. Então, assim, então o nosso cotidiano, o que a gente entende de senso comum é aquilo que a gente consegue visualizar. Então, já um cientista ou um biólogo ou que está inserido num laboratório, o micro para ele é muito fácil, porque ele consegue ver, né?
através dos aparelhos. E, por exemplo, um físico, um cientista da NASA, o macro para ele, né, que é a distância entre as estrelas, esse estudo do espaço, para ele também é muito vivo, porque ele consegue também ter esse contato, né? E a gente não, né? Nós temos os livros, nós temos as imagens que a gente tem hoje pela internet, que são excelentes, mas assim, falar que a gente tem esse contato, então não. Mas é importante a gente saber que existe isso, e que isso é verdade, tá? Então, por exemplo, a gente fala muito do Sol, então o Sol está distante da Terra cerca de 150 milhões de quilômetros. Essa distância, gente, eu quando era estudante, eu ficava pensando assim, gente, mas que distância é essa? Como assim milhões de quilômetros? Aí eu ficava pensando assim, num estado muito longe, sabe? Tipo Acre, Amapá. Assim, gente, ou no estado que eu mais distante que eu já conheci, que foi Cuiabá. Então, eu fico pensando assim, nossa, deve ser uma distância muito maior que isso, e realmente, né? Então, pense numa distância muito longa, multiplicar isso por trilhões de vezes, tá? Então, é essa distância. Sendo que a luz, né, ela tem uma velocidade, aqui está em metros, certo? Ó, 3,10 elevado a 8 metros por segundo, essa é a velocidade da luz. Determine quantos minutos e quantos segundos, determine quantos minutos e segundos a luz do Sol demora para chegar à Terra. Então, aparece uma continha assim, bobinha, né? Mas a gente precisa fazer essa conta. Vamos lá, vamos fazer essa continha. Porque, ó, pensa, olha só, é aproximadamente 8 minutos, tá bom? Que ela demora para chegar. Porque a gente, tanto a gente ouve, né, que a gente acaba decorando, vamos dizer assim, né? Mas percebam que ele pergunta os minutos e os segundos, então não basta só. Vamos supor que lá na prova do Enem, todas as alternativas têm 8 minutos. E o que tá como diferente são os segundos. Então, a gente precisa verificar os segundos também, tá bom? Então, vamos lá. Velocidade. Então, a gente sabe que a velocidade média, olha só, olha que interessante, ó, um pouquinho do ano passado, eu sei que vocês não tiveram, mas se eu tenho uma distância percorrida, então essa distância vamos supor, um corpúsculo, né? Então, vamos supor que a luz é formada por fótons, né? E esses fótons é o que a gente chama de matéria, o que compõe a luz. Então, eles percorreram uma certa distância, então levaram um tempo e determinaram uma velocidade, certo? Vou chamar de velocidade média. Então, essa distância a cada passo foi determinado por um tempo, tá bom? Certo? Tá? Por isso que a gente chama de delta S e delta T, tá? Então, olha só, eu tenho aqui a minha velocidade e eu quero descobrir o delta T, tá, gente? Ó. Beleza? Ó. Tá? Porque ele me deu a distância. Olha, esse 150 aqui, ó, vamos escrever em notação científica, já que aqui está em notação científica, olha, interessante que aqui está em quilômetros, tá vendo? Ó? Olha só. Aqui está em quilômetros e aqui está em metros, hein, gente? Ó. Tá? Então, a gente tem que transformar isso daqui em metros também. Beleza? Ó, então, vamos escrever aqui, ó. 150 milhões de quilômetros, então ficaria assim, ó, 150, tá? Ó, milhões de quilômetros, ó. Mil unidade, né? Aqui é centena, aqui é mil, aqui é milhão, tá vendo? Ó? Então, aqui eu tenho 150 milhões de quilômetros, tá bom? Se eu escrever isso aqui em notação científica, então, olha só, notação científica, este número aqui tem que estar no intervalo entre 1 e 10, pode ser igual a 1, maior do que 1 e menor do que 10, tá bom? Para isso acontecer, gente, a vírgula tem que andar quantas casas, tá? Então, ó, 150 milhões tem que estar no intervalo entre 1 e 10,
tá? Então, ó, vai andar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vai parar aqui, ó. Tá vendo, ó? Então, vai ficar 1,5 vezes 10 elevado, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ó. Tá bom? Então, ó, escrevemos em notação científica. Toda vez, gente, que vocês tiverem que escrever em notação científica, pense sempre neste intervalo, entre 1 e 10, tá bom? Sempre. Maior do que 1 ou igual a 1. Então, carreguem a vírgula, é mais fácil trabalhar com notação científica, tá bom? Então, aqui, ó, tá em quilômetro, mas a minha velocidade está em metros por segundo, tá? Então, aqui tem que virar metros. Para virar metros, é só você multiplicar por 1000, tá? Ó, multiplicar por 1000. Professora, o que eu faço com esse 1000 agora? Gente, ó, notação, ó, propriedade de potência, hein, gente, ó. Propriedade de potência. Deixa eu ver se tem alguém querendo entrar na aula, peraí. Ó, propriedade de potência, ó, função exponencial, ó, conserva a base e soma os expoentes, tá bom? Ó, vai ficar 1,5 vezes 10 elevado a 11, tá? Olha só, agora nós estamos em metros, tá? Vão anotando aí, pessoal, porque o trabalho final eu vou pedir todos os exercícios que nós corrigimos, tá bom? Para encerrar o nosso quarto bimestre. E eu vou querer como eu fiz as correções, tá? Porque, como eu falei, tem tudo na internet, né, gente? Deixa eu ver se tem alguém querendo entrar na aula aqui, gente. Peraí. Minha rinite muito atacada, gente. Espera só um pouquinho. Deixa eu ver quem tá querendo entrar na aula. Tá. Gabriela. Deixa eu voltar aqui. Será que eu consigo já compartilhar assim? Acho que sim, né? Tá compartilhado? Fico um pouco na dúvida. Vocês estão enxergando de volta o PowerPoint, gente? Sim. Sim? Ah, então tá bom. Então, olha só, tá em notação científica, está em metro, então a distância, ó. Agora, o que nós vamos fazer? Agora nós vamos jogar aqui, gente, ó. Tá? Nós vamos jogar na velocidade. Importante isso daqui, viu? Ó, lembre-se, ó, tá assim, o ano passado a gente não teve física, tudo bem. Mas a velocidade a velocidade média, ΔS dividido por ΔT, coloca isso assim como referência. Então, a maioria dos exercícios, eles vão falar sobre movimento, por exemplo, o ano que vem nós vamos estudar eletricidade, então, quer dizer que a corrente, ela é um bando de elétrons, né, correndo, determinando uma corrente, eles estão em um movimento muito frenético e eles estão em deslocamento. Se eles estão em deslocamento, se eles estão em movimento, então existe uma velocidade determinada para eles em função do tempo, e é uma distância, né, em função do tempo. Então, quer dizer que a velocidade de um corpo é como a gente falou do calor, né? Então, a gente tem ali o movimento, a gente tem, né, o que eles determinam, então, a gente tem a velocidade. Então, é muito importante a gente ter sempre isso como referência, tá bom? Então, agora é só a gente substituir aqui, ó. Quem que é a minha velocidade? Qual é a velocidade da luz em determinado espaço e tempo? Aqui está em metros, então vamos substituir, ó. 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo, tá? Isso vai ser igual a... Qual é a distância que ela vai percorrer neste intervalo de tempo? Tá? A distância que ela vai percorrer neste intervalo de tempo vai ser igual a 1,5 vezes 10 elevado a 11 metros. Tá? E o que nós queremos descobrir é o ΔT. Lembrando que o ΔT é tempo final menos tempo inicial, só que o nosso tempo inicial, gente, nunca é o tempo. Eu estou olhando no relógio, lembre-se disso, hein? Tá? Eu estou olhando no relógio, está marcando agora, o meu relógio está marcando 7 horas e 38 minutos. Então, professor, o meu tempo inicial é 7 horas e 38 minutos? Não. O seu tempo inicial é 0, porque é o momento em que você começou a fazer a sua
observação, tá bom? Então, é 0. Bom, então vamos lá, gente, ó. Então, aqui, regrinha de 3, aqui é regra de 3, porque são grandezas, como diz um amigo meu, né, que ele fica muito bravo quando a gente fala multiplicar em cruz, ou quando a gente usa a regra de 3, quando é só uma questão de conversão, tá? Oh, meu pai, vamos conseguir mudar. Tá? Então, a gente vai fazer a nossa regrinha de 3. Percebam que vem multiplicando, depois passa dividindo, tá bom, gente? Ó, então, vai ficar assim, ó. Delta T, ou eu vou colocar T aqui, tá bom? Ó. Então, ele vem para cá multiplicando, vai ficar assim, tá? Aí, este número que está aqui, ó, eu vou passar dividindo. Quando passa dividindo, o metros vai simplificar, tá bom? Ó. Beleza? Ó. Tá? Então, aqui vai ficar só segundos, ó. De novo, ó. Aqui é metros, aqui ficou. Essa grandeza veio como metros por segundo, tá bom? Tá? Importante saber isso daqui, ó. Então, na verdade, isso aqui ficou assim, ó. Metros dividido por metros por segundo, tá? Copio a primeira vezes o inverso da segunda, ó. Tá vendo, ó? Uma coisa importante a gente entender é que essas unidades de medidas da física, elas representam um valor absoluto, tá bom? Então, quer dizer que a gente trabalha com as unidades. Existem algumas questões que ele pega o aluno só na unidade de medida, tá bom? Então, aqui ficou assim, ó, metros vezes, ó. Tá, ó? Simplifica, ó. Simplificou, sobrou segundos, tá vendo? Ó? Então, a nossa unidade aqui é segundo. Agora tá fácil, né, gente? Ó, então, o nosso tempo, agora, ó, propriedade de potência, por isso que é importante, ó. Deixa eu só terminar aqui. Segundos. Quanto que dá aí, gente? Deixa eu ver aqui quem tá querendo entrar na aula. Eu acho que ninguém, né? Tá? Deixa eu voltar aqui. Agora ficou facinho, né, gente? Ó, tá? Propriedade de potência, ó, multiplicação, tá vendo? Ó, aqui, ó, divisão de potência de mesma base, conserva a base e subtrai os expoentes, certo? Ó, vai ficar 10 elevado a 3. Tá? Então, ó, 1,5, ó, 1,5 dividido por 3, vocês não podem usar calculadora, né? Então, olha, vou multiplicar aqui por 10, né, ó. Vou multiplicar aqui por 10 também. Vai ficar, então, 15 dividido por 30, tá? Não dá, vou colocar zero aqui, certo? Ó. Aí vai ficar quanto aqui? Vai ficar 0,5, não é isso? Ó? 0,5? Tá? Então, aqui ficou, o nosso tempo ficou igual a 5 décimos vezes 10 elevado a 3. E aí, pessoal, quanto que dá isso daqui? Vai dar, olha só, multiplicando por 1.000, que aqui é 1.000, certo? Ó, tá? Vai dar 500 segundos, tá bom? Ó, 500 segundos, tá? Dá 500 segundos. Agora eu quero saber quantos minutos tem 500 segundos e o que sobra, né? O que sobra vai ser segundos. Faça uma continha aí. Deixa eu ver quem está querendo entrar na aula aqui. Peraí. Tá, quanto que deu, gente? Faça uma continha aí, ó. Tá? Quem tiver com dúvida, faz a regrinha de 3, gente. Não sofre, não, tá bom? Quer dizer, a multiplicação inclusa, né? Não sofre, não. Coloca lá, minuto e segundo, ó. Não fica sofrendo, tá?
Não fica sofrendo, não precisa sofrer. Cadê minha borracha? Ah, eu mandei pedir para manter, tá? Então, coloca lá assim, ó, minuto, por exemplo, ó, e segundo, ó. Tá? Você sabe que um minuto equivale a 60 segundos, você tem 500 segundos e quer saber quanto que é em minutos. Aí faz a regrinha de 3, tá bom? Aqui deu 8,3. 8,3? Tá. Então, quer dizer que 8 deu 8,3 assim, né? Minutos. Agora eu pergunto, quanto que é esse 3 décimos aqui, hein? Esse 3 décimos é 3 décimos de 60 segundos, concordam? Tá bom, gente? Cuidado, hein? Tá? Não é 3 segundos, não, tá? Vai ter 3 segundos lá na alternativa, com certeza. Vai ter 3 segundos, 30 segundos, 8 minutos e 3 segundos, tá? Ó, 8 minutos e 3 segundos, tá? 8 minutos e 30 segundos, certo? Mas percebam que aqui é 3 décimos, certo? 3 décimos de um tempo de 60, tá bom? Então, olha só, ó. Então, 3 décimos de 60 segundos, simplifiquei aqui, tá vendo? Ó, 3 vezes 6, 18, tá? Então, 8 minutos e 18 segundos, tá bom? Tá? Então, tomem cuidado com isso. Isso é sempre, tá bom? Toda vez que a gente faz essas conversões de unidade de medida, por exemplo, minuto, segundo, metros, quilômetros, centímetros, milímetros, quilograma, enfim, grama. Então, a gente tem sempre que pensar que o que vem depois da vírgula é uma quantidade fracionada do que ele equivale em relação à sua grandeza no sistema internacional de medidas. Tá bom? Beleza? Ó, tem que tomar muito cuidado. Existem alguns casos alguns problemas que ele pede para você, por exemplo, se eu tiver uma distância, sei lá, um planeta, ele inventa lá um planeta qualquer e ele fala que essa distância sei lá, é 1000 vezes maior do que a distância da, do Sol até a Terra, por exemplo, certo? E aí ele pede, vamos supor que uma fonte de luz emite uma luz, né, numa propagação como da luz, e aí ele vai colocando justamente para o aluno cair, olha, para a gente cair nessa daqui, tá bom? Ó, que a gente faz a continha, dá 8,3, e aí você acaba pensando 8 minutos e 30 segundos, porque você fala assim, uau, aqui é 3 décimos, então só pode ser 30, tá bom? Beleza, gente? Então é isso, ó. Então, aqui é um parecido, né, com o exercício que eu acabei de resolver, que é o exercício número. Deixa eu pegar aqui, que eu já tirei da parte, estava procurando um exercício aqui para a gente fazer. Tá? Esse eu vou deixar, porque ele é parecido com esse anterior. Ai, meu Deus, cadê a parte de 31? Tá? Então, olha, esse é o exercício 11. Tá? Esse é o exercício 11. Beleza? Ó. Tá? Então, é importante fazer também, ele é parecido com o anterior, né? Ele fala assim, importante esse ano-luz, tá bom, gente? Ó, é uma notação, é uma medida, uma grandeza, né? Que a gente calcula uma distâncias muito, muito grandes, que eu acabei até comentando anteriormente, mais ou menos isso, ó. Ele fala, um estudante ouviu dizer que determinada estrela está a 5,4 anos-luz da Terra. O que significa isso, gente? Gente, é uma distância muito grande. Sabe por quê?
Porque é 5,4 anos-luz. Então, eu tenho que saber a distância que a luz percorre em um ano, certo? E depois eu vou multiplicar por 5,4, tá? Beleza? Ó, tendo como base, como aqui a gente pode pensar em quilômetro, que é melhor, né, gente? Ó, tá? Então, olha, pensando que a luz, ela anda, ó, 300 mil quilômetros. Ah, já tá aqui, ó, tá? 300, ó, com uma velocidade constante, ó, por hora. Ó, aqui, ele te deu já uma velocidade da luz em hora, tá? Neste caso aqui em hora, ó, nós temos aqui, ó, notação científica, ó, 10 elevado a 5, são 5 zeros, né, gente, ó? São 5 zeros, então 300 mil quilômetros por hora? Será? Eu tô achando que esse livro aqui tá errado, hein, gente, ó. 300 mil quilômetros por segundo. Hã? Olha só, tá bom? Então, ele te dá a anotação. Aqui a gente pode até verificar melhor, ó. Metros por segundo, se eu transformar em quilômetros, vai ser 300 mil quilômetros por segundo, tá, gente? Ali tá errado, tá? Beleza? Então, aí a gente vai transformar isso aqui é por segundo, tá? Então, nós vamos transformar isso, saber quantos segundos tem um ano, aí multiplica e aí vai fazendo a continha, tá bom? É isso. Então, lembrando que 5,4 anos, luz, é uma unidade de medida, que a unidade de medida é a velocidade da luz, né, a distância que ela percorreu em um ano, tá? Bom, vamos falar então um pouquinho sobre o exercício, olha, pula para o exercício 12, tá bom? Do livro de vocês, página 131. Eu vou fazer esse exercício como referência, acho que é esse aqui mesmo, tá? Esse é o exercício 12 do livro de vocês, dá uma olhadinha aí, só para a gente comentar sobre a luz. Engraçado que eu fiz uma experiência com as minhas filhas na semana passada, das cores primárias. Olha só, aqui eu tenho algumas. Quando a gente pensa em cor, a gente pensa nessas cores aqui, né, gente? Ó, né? Opa! Né? Amarelo, azul, tal, enfim. Beleza? Ó, então a gente tem o branco, né? A gente tem o preto, tal, enfim. A gente tem várias cores. Essas cores aqui, gente, são pigmentações, né? Então essa aqui é uma cor que a gente consegue, né, com uma luz branca, né? A luz branca tem todas as cores. Quando a gente pensa na cor visível, quando a gente pensa em cor de luz, por exemplo, a gente tem o inverso da pigmentação, tá bom? Tá? Então, não dá para a gente fazer os testes assim, né? Que nem o ano passado eu fiz o desenho com os meninos, tá? Mas a gente não consegue fazer isso. Então, vão lá nos conceitos, tá bom? Ó, então, olha só, é muito comum cair um exercício desse, muito comum mesmo. Por quê? Porque a gente confunde, tá? A pigmentação, né? O que a gente sempre trabalhou, né, gente? Então, desde criança, a gente trabalha com tinta guache, a gente mistura lá, né? O amarelo com o vermelho, né? E aí a gente tem, né, o verde, aí a gente mistura o vermelho com o azul, dá o violeta, tal. E então a gente, isso quando a gente fala de pigmentação, tal. Então, quando a gente pega um corante, por exemplo, a gente mistura lá, a gente tem algumas cores que a gente vai misturando, aí tem as cores primárias, as secundárias, quando a gente fala de pigmentação. Agora, quando a gente fala de luz, isso interfere na cor visível aos meus olhos, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente precisa saber, por exemplo, a cor que eu consigo identificar depende da iluminação do ambiente, porque isso interfere, sim, no tipo de cor visível aos meus olhos, tá bom? Tá? Então fala, uma bandeira nacional brasileira é atingida com pigmentos puros. Quando a gente fala pigmentos puros, então azul, vermelho e amarelo, tá bom? Beleza? Ó. Quais serão as cores das quais ela será vista ao ser iluminada por uma luz
uma luz monocromática azul. Então, pensa assim, olha. Então, o que aconteceu aqui? Deixa eu ver. Ah, então, essa bandeira, tá? É muito comum esse tipo de pergunta. Então, essa bandeira, ela sofreu... Opa! Ela sofreu, né? Pigmentações. Então, ó. Tipo... Tá? Então, em todo lugar, né? Vermelho. Tá? Depois, amarelo. Gente, vocês já fizeram aquela experiência do copo? Que você pega a pigmentação, aí você coloca, divide, divide, você pega o copo, eu devia ter tirado semana que vem eu vou mostrar para vocês, que eu fiz aqui na minha casa. É bacana que tem um conceito da hidrostática, né, que você chega no nível, é muito bacana, mas enfim. Ó, aí tem a pigmentação aqui amarela, depois tem a azul, né, gente, que são as pigmentação primária azul. Vou colocar esse azul aqui. Os outros já são resultantes, né? Então, olha só. Ai, meu paciência. Então, percebam que é uma luz, então você tem a bandeira do Brasil, né, exposta, e o ambiente onde está essa bandeira, ela está sendo iluminada não por uma luz branca, porque a luz branca, ela absorve, né, então vamos supor, ó, a minha blusa absorve, né, é branca, né, então a minha blusa absorve todas as cores, só que em compensação ela emite todas as cores, né, porque então ela reflete todas as cores. Então a minha blusa, nesse caso, é preta e branca, então eu vejo preto e vejo branco. Já a minha camiseta, por exemplo, ela tem assim, né, uns chinelinhos, tal, uma coisa bem bonitinha, né, porque eu sou super moderna, né, gente, super atenada na moda. Então, olha só, então aqui tem vermelho, tem preto, tem branco, então eu consigo identificar, certo? Todas as cores da minha blusa. Porque a minha iluminação do meu ambiente é uma luz branca, então ela reflete todas as cores, certo? É diferente do preto, tá? O preto, ele absorve todas as cores e ele absorve, ele não emite. Então, quer dizer, por isso que a roupa preta, ela esquenta, porque ela, tá? Enfim, então vamos lá. Então, quer dizer, olha, que é um ambiente iluminado com uma única fonte de luz azul, e ele fala, né? Quais serão as cores das quais ela será vista ao ser iluminada, tá bom? Vamos pensar no verde, gente, ó, no verde. Nessa região verde, tá? Que tá aqui, a única cor que eu vou conseguir identificar nessa região verde são os pontinhos, certo? Os pontinhos que eu marquei em azul, tá? Que eu marquei em azul. Então, o que vai acontecer aqui? Olha, quando a luz azul incidir sobre a bandeira, a luz azul vai ser absorvida pelo verde e vai emitir que cor para mim? Bom, vai ter o verde? Eu vou conseguir ver o verde? Não. Tem verde para emitir? Não. Então, quer dizer que essa parte aqui, ó, verde, eu vou conseguir identificar como preto, tá bom? Porque o preto absorve todas as cores, tá? E ela vai emitir o quê? Não vai emitir nada, tá certo? Porque ela não tem cor verde para eu conseguir visualizar, tá bom? Já os pontinhos que estão em azul, que foi, né? Então, ó, ela foi tingida por pigmentos. Então, eu joguei, certo? Como se fosse né? Um pincel e aconteceu os pontinhos. Então, aonde estiver de azul, eu vou enxergar o azul, porque a luz, ela é monocromática azul, certo? E o restante, tá? Essa parte aqui, ó, o verde, o amarelo, o vermelho, tá? Eu vou enxergar preto, tá bom? Absorve e não emite, não tem cor visível para emitir, porque é uma luz monocromática azul, tá bom? Agora, e o branco? Ordem e progresso também vai ser preto,
tá bom? E o branco? De que cor que eu vou ver o branco, gente? Alguém pode me dizer? Ó, branco iluminado por uma luz monocromática azul. Que cor que eu vou enxergar o branco? Eu vou enxergar ele branco, preto ou azul? Oi? Eu acho que é azul. E por que você acha que é azul? Porque o branco reflete todas as cores, né? Isso mesmo, porque o branco emite todas as cores. Então, quer dizer, se eu tenho uma superfície branca e eu tiver em um ambiente monocromático, iluminado por uma luz monocromática qualquer, tá bom, gente? Então, eu vou enxergar, sim, a cor da luz, tá? Que se for azul, vai ser azul, se for vermelha, vermelha, se for, enfim, se for verde, vai ser verde. Então, quer dizer, todas as cores, certo? Todas as outras cores. É por isso que quando a gente vai em uma loja, que eu já até comentei com vocês, por exemplo, a gente vai numa loja, ela está muito iluminada, certo? Tem muita iluminação para justamente para uma luz muito branca, né? Lógico, né? Então, vocês podem observar que em lojas você não encontra luzes de cores diferentes, assim, eu digo, né, iluminadas por uma luz monocromática vermelha, azul, verde, como em alguns outros espaços, né, ou num restaurante, ou numa lanchonete, dependendo do tema da lanchonete, né, então tem cores, assim, diversas, para deixar um ambiente mais escuro, ou mais, sei lá, mais, né, mais moderno, não sei, né, não sei porque, enfim. Mas já em loja, não, principalmente loja de roupa, tá? Então, quer dizer que o ambiente tem que ser muito bem iluminado, justamente para a gente conseguir identificar muito bem a cor que nós estamos comprando. Porque a iluminação influencia, sim, na cor da pigmentação da roupa, porque a cor é aquilo que eu consigo verificar, que eu consigo identificar, que é a frequência dos meus olhos, tá bom, gente? Então, isso é muito importante, isso sempre cai em vestibular, parece uma coisa muito bobinha, mas sempre cai, tá bom? Bom, e a câmera escura, tá? Acabou que a refração refração e reflexo vai ficar por semana que vem, não tem jeito, tá? Mas, ó, câmera escura também, então lembre-se que a imagem, né? Então, eu tenho um objeto, aqui é uma câmera escura, tem um orifício aqui, então eu tenho a imagem projetada, é a mesma coisa, tá? Que a máquina fotográfica, então eu tenho uma vela e tem uma câmera escura, tá, gente? Uma câmera escura é uma câmera escura mesmo, você pega uma caixa, tá? Se a gente estivesse na sala de aula, a gente faria essa experiência, porque é super fácil. Você pega uma caixa, né? Você faz a cobertura nela, principalmente com pode ser né, um papel, né, escuro, né? Um papel de seda preto, tampa todos os por onde pode passar a superfície, né, uma fonte de luz, tampa tudo com fita crepe, e faz só um orifício, um buraquinho, e a gente consegue visualizar a imagem. A gente sempre usa a vela, porque a vela é mais fácil, né, enfim, mas a gente também consegue ver imagens, né, então, imagens de pessoas, a gente vê ela invertida, é muito legal, gente, muito legal mesmo. No livro de vocês, na apostila, tem a experiência, tá bom? Depois eu vou colocar lá no blog uma experiência, mas é muito bacana. Mas o fato é que aqui eu tenho dois triângulos semelhantes, tá bom? Então, a altura do objeto é proporcional à altura da imagem projetada lá no fundo da câmera escura, tá bom? E a distância que o objeto está da câmera escura é proporcional, tá? A profundidade, tá bom, gente? Ó, a profundidade da caixa. Então, aqui, olha, eu tenho uma cestinha, ó, tá vendo? Ó, cestinha de lápis das minhas filhas, certo? Ó, então, pense que isso aqui é uma caixa, então, se eu vou tampar por onde tem passagem, certo? Ó, tá? Então, eu tampo, fecho tudo, certo? Faço um isolamento de luz e deixo um orifício, certo? Então, por exemplo, eu vou olhar assim, olha, um objeto, por exemplo, aqui eu tenho que colocar um papel de seda, tá, gente?
tá? Para eu conseguir ver a imagem projetada. Então, quer dizer que eu vou conseguir observar a imagem projetada lá no fundo da câmera escura, tá bom? Qualquer objeto que eu colocar que estiver bem iluminado, eu vou conseguir observar. Porque quando os raios, como o raio de luz se propaga em linha reta, quando ele incide sobre esse objeto, existe um único raio que passa pela altura da minha cabeça e passa pelos meus pés. E a minha imagem é projetada. São vários raios, feixe de luz, mas existe um único raio que passa por aqui, incide sobre o orifício, de forma linear, tá certo? E aí forma essa imagem proporcional à altura do objeto que você está observando, tá bom? Então, quando a gente fala de profundidade, gente, é isso daqui, ó. Tá? Eu posso olhar assim também, tanto faz, tá, gente? Ó, tanto faz, tá bom? Tanto faz. Ah, professora, e se eu olhar aqui ou se eu olhar aqui? Gente, tanto faz, tá bom? Ele vai posicionar o objeto e você vai analisar qual é a profundidade, tá bom? Então, a distância que o objeto estiver da câmera escura, tá? Vai ser proporcional à profundidade da câmera, tá bom? E as imagens e alturas também são. Muito importante, eu sei que vocês sabem fazer a continha, tá? Então, ó, lembre-se sempre disso, ó, a altura do objeto é proporcional à altura da imagem. Se é proporcional, gente, a gente monta uma fração, semelhança de triângulo, tá? Então, objeto dividido pela imagem. Tanto faz se eu fizer o inverso. Professora, se eu fizer a imagem dividido pelo objeto, tanto faz, tá bom? Distância, tá? 1 dividido pela profundidade também. Então, distância do objeto dividido pela distância ou pela profundidade da câmera escura. Gente, então é isso. Já passei do tempo, já são 8h06, tá bom? Pessoal, então, na próxima aula a gente fala um pouquinho sobre refração, vamos fazer a continha, tá bom? Usando a lei de Snell. E eu acho que depois da refração a gente vai falar um pouquinho sobre distorção, sobre espelhos, tá? Espelho plano, côncavo e convexo, e aí a gente termina o nosso estudo da óptica. A gente não termina, mas pelo menos a gente discutiu um pouquinho os conceitos. E eu quero, na última aula, falar com vocês sobre o globo ocular, sobre essa questão de miopia, e as outras coisas que a gente tem, né, estigmatismo e etc., que é o nosso olho. Ele, na verdade, ele é um grande espelho, tá bom? Um espelho convexo, tá? Então, é isso. Tá bom? Pessoal, então, eu vou depois colocar lá a lista de chamada para vocês. Beleza? E aí a gente vai se falando aí, tá? Qualquer coisinha me chamem aí no WhatsApp, a gente conversa, a gente tira as dúvidas.